Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 31 e já de antemão eu digo a vocês, que eu mudei um pouquinho o formato, desse estudo a partir de agora, e vou explicar um pouco quais foram os motivos, para essa mudança, e já de cara acho que dá para perceber que algumas coisas mudaram, Enfim, gente, eu não vou mais fazer a continuação desse estudo com as lives pelo Instagram. A partir de agora, em diante, eu vou fazer como se fossem aulas, gravadas, seguindo a sequência, dos tópicos desse livro. A gente nesse momento está no capítulo 4, já próximos do final do capítulo 4 desse livro, e vamos seguindo assim até o final, o que mais me levou a fazer essa breve mudança, essa pequena mudança? É porque lá no Instagram, gente, eu estava me distraindo muito, me desconcentrando muito com essa coisa do entra e sai, do pessoal na live, enfim, aquele rumo de comentário que fica aparecendo. Eu não estava conseguindo manter muito foco no que eu estava falando e tudo mais. E além disso, uma coisa que eu percebi, depois que eu dava uma passada e via, as lives salvas, os áudios, por conta da internet que fica flutuando, eu percebia que às vezes ficava com a imagem muito desfocada, a imagem ficava meio turva, e de vez em quando o áudio ficava meio picotado, assim, a minha fala ficava meio picotada, e essas coisas atrapalham muito, o bom entendimento daquilo que está sendo dito, que está sendo trabalhado, Então, pensando nessas coisas todas, eu fiz essa pequena mudança, e a partir de agora não vai ser mais nesse formato de lives, pelo Instagram. Vai ser gravado aqui, enfim, eu vou fazer como uma gravação, mas vai continuar sendo assim, todos os dias, cada dia um tópico, e nós vamos seguir toda a sequência do livro, vamos ler o livro completamente, de cabo a rabo, como se diz, e eu vou assim trazer altas reflexões, coisas que vão ser muito bacanas para nós, para o nosso processo de autoconhecimento. Esse livro é extremamente profundo e traz ensinamentos que são extremamente transformadores para a nossa vida. Beleza, gente? Espero que vocês gostem dessas mudanças. Eu acredito que vai ser bem legal para todo mundo, tá certo? Então, o que a gente vai ver hoje, gente, nem me chamo mais de live, nesse vídeo, é o propósito interno da nossa jornada de vida. Essa é a temática, o propósito interno da nossa jornada de vida. Em toda a vida, esse livro ele começa com um questionamento, ele traz um questionamento, e a partir daí ele vai trazendo toda a visão dele, ele vai questionando uma série de coisas. E aí diz assim: posso perceber a verdade do que você está dizendo, mas ainda acho que deveríamos ter um propósito em nossa jornada. Do contrário, ficamos sem rumo. Propósito significa futuro, não significa? Como conciliar isso com viver no presente? Ou seja, ele logo de cara faz esse questionamento a respeito do futuro. Como é que a gente pode conciliar o que a gente pensa para o futuro com a vida no agora, a vida no momento presente? E aí a forma que ele responde, assim, o jeito que ele diz é muito bacana. O que ele responde? Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos, ou ao menos a direção que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer de que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando neste exato momento. Isso é tudo que existe. Ou seja, gente, aquilo que eu já falei várias vezes nas lives lá do Instagram anteriormente, que a única coisa que existe é o momento presente, é o agora. Se você se dá conta de que nada existe fora do agora, a sua vida se transforma para sempre, gente. Isso daqui eu não vou nem me alongar, porque é algo que a gente já falou bastante nas lives anteriores lá do Instagram, Então, inclusive, gente, só dando fazendo essa pontuação, essa parte do capítulo, esse tópico, ele é um pouquinho menor, então por conta disso, esse vídeo hoje não vai ser tão longo assim, vai ser um pouco mais curto, mas as reflexões são muito interessantes. E aí ele continua: nossa jornada de vida tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é o de alcançarmos o objetivo ou destino, realizarmos o que estabelecemos cumprir
adquirirmos uma coisa ou outra, o que, é claro, envolve o futuro. Mas, se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanto a nossa atenção que se tornam mais importantes do que o passo que estamos dando agora, significa que perdemos completamente o propósito interno da vida, que não tem nada a ver com aonde estamos indo ou com o que estamos fazendo, mas tudo a ver com o de que modo estamos fazendo. Ou seja, aqui ele está falando que a gente precisa sim, né, pensar nessa questão do externamente, fazer alguma coisa em termos práticos, né, reais, para o nosso futuro, né, para aquilo que a gente está planejando fazer, mas isso não pode ser o foco. A gente tem que pensar mais no modo que a gente está fazendo. Isso é que é o mais importante. De que modo você trabalha? O que realmente lhe move, né? Eu acho sempre interessante a gente se perguntar o que nos move, né? Porque a partir daquilo que nos move, a gente vai conseguindo ter mais clareza na nossa vida, sabe? Isso é muito interessante. Aí ele continua dizendo assim: esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente. Então, esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente. Como é que está a sua consciência no hoje, no agora? É a partir daí que esse propósito interno ele vai se desenhando. Aqui ele fala uma parte muito importante dentro dessa sessão. Ele diz o seguinte: o propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical do eterno agora. Eu vou ler outra vez para ficar mais claro. O propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical do eterno agora. Aqui, gente, o que o Eckhart Tolle está nos trazendo? É uma visão muito profunda que une tanto a espiritualidade quanto o lado da materialidade. Ele está unindo as duas coisas, né? É uma das coisas que eu comentei numa das lives lá no Instagram, é que existe, né, essa questão do vertical e do horizontal. É muita coisa que eu acredito que ele assim, bebeu de outras fontes, sabe? Uma das fontes que eu acredito que o Eckhart Tolle bebeu, né, para, enfim, né, ter tanta sabedoria, é o Osho. Eu acredito que ele leu muita coisa do místico indiano Osho, né, que é um cara que eu já li vários livros. Os livros dele são extremamente bonitos e profundos. O Osho, gente, ele fala em vários livros, né, que existe essa dimensão do horizontal, que é a dimensão da materialidade, e a dimensão do vertical, que é a dimensão da espiritualidade. E se você vive apenas pela materialidade, a sua vida se torna muito pobre. E aí a gente precisa tomar consciência disso e buscar esse caminho do vertical, esse caminho para a espiritualidade, para que a gente se torne mais essencial, sabe? E aí o que ele diz, né, o Osho, né, na visão do Osho, que quando você fica só nessa coisa do material, né, de ficar mais nessa coisa da base, só buscando coisas, dinheiro, fama, poder, status, a sua vida fica muito restrita. Você não consegue alcançar a dimensão do ser, né, e a profundidade que isso pode nos levar, sabe? E aí quando você vai para essa dimensão do vertical e busca essa espiritualidade, não tem limite, sabe? Como diz aquela expressão, né, infinito e além. Quando você entra nessa camada da espiritualidade, isso não tem fim, isso vai até o infinito. E é muito bonito quando a gente percebe isso, gente, que isso vai até o infinito. O autoconhecimento é uma busca sem fim. Quanto mais a gente busca, mais a gente vai encontrando camadas dentro da gente. E uma coisa que eu acho super interessante é que existem as nossas sombras, né? Quando a gente estuda muito a questão da psicologia, a gente vê isso, né? Que dentro de nós existem muitas camadas de sombras também. E aí muitas pessoas, elas morrem de medo de seguirem esse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, porque elas vão se deparar com essas sombras. As sombras, elas são gigantescas, gente. E quanto mais você adentra no seu ser, mais essa sombra, ela emerge, sabe?
E aí as pessoas elas morrem de medo e muitas delas recuam, elas não avançam. E aí, por não avançarem, elas não conseguem alcançar esses patamares superiores da consciência. Quiçá a iluminação, né? Elas ficam muito longe de alcançar o que o Eckhart Tolle chama de iluminação. Não é bonito isso, né? Então, eu, assim, convido vocês, gente, eu sugiro a vocês que leiam os livros do Osho, né? Que procurem. Na internet tem muita coisa do Osho, assim, para quem não puder comprar os livros. Se você colocar Osho, assim, textos, vai aparecer milhões de textos. Eu, inclusive, gente, lá no meu blog, eu acho que eu já escrevi mais de 80 textos inspirados nas palavras do Osho. Então, se você quiser, até no meu próprio blog, você pode acessar muita coisa relacionada ao Osho. Beleza, gente? Aí ele continua. Nossa jornada externa pode conter 1 milhão de passos, enquanto a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando neste exato momento. Quando tomamos maior consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos, assim como o destino. Esse único passo se vê transformado em uma expressão de perfeição, um ato de grande beleza e qualidade. Ele terá nos levado para dentro do ser, da luz do ser, né? A luz do ser brilhará através dele. Este é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior, a jornada para dentro de nós mesmos. Ou seja, o que ele está falando aqui é muito filosófico, né? Ou seja, na linguagem que a gente conhece na filosofia, é aquela velha expressão que diz, né? Conhece-te a ti mesmo. Né, que é uma expressão lá do oráculo de Delfos, né, lá da antiguidade, na Grécia. Né, muitos atribuem ao Sócrates, mas ainda é mais antigo do que o Sócrates. Ela era tipo uma escritura que estava lá no oráculo de Delfos, e aí o Sócrates, né, muito sábio, ele era o mais sábio na época, falava direto sobre isso, né, conhece-te a ti mesmo. Nós passamos a conhecer a nós mesmos quando a gente adentra esse campo do vertical, a gente não fica só no horizontal. O horizontal, que é essa materialidade. Quando a gente busca o ser, né, crescer como ser humano, buscando a espiritualidade, a gente pode alcançar esses patamares superiores de consciência. Isso é o que eu desejo para mim e é o que eu também desejo a você que está acompanhando, que está assistindo esse estudo, para que você também mergulhe cada vez mais no autoconhecimento. Beleza, gente? E aí vem um outro questionamento. Esse outro questionamento é que é a parte mais interessante dentro desse tópico, né? Ele faz uns questionamentos e cada frase, cada parte, gente, traz uma série de reflexões super bacanas, super boas. E aí ele diz o seguinte: faz diferença se alcançamos o nosso propósito externo, se somos bem-sucedidos ou se fracassamos? Aí ele responde: faz diferença se você não tiver alcançado o seu propósito interno. Depois disso, o propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e querer continuar jogando. Essa frase aqui, gente, ele está dizendo tanta coisa. Ele está dizendo isso, né? Que quando você encontra o seu propósito interno, o externo vai ser só um reflexo dessa descoberta que já aconteceu internamente, sabe? E aí, assim, eu vou até falar sobre o meu próprio caso para que fique fácil de você entender essa mensagem tão profunda e tão bonita que o Eckhart Tolle está nos trazendo. Né? Ele está falando isso, né? Que quando você tem o propósito interno já bem delimitado e você já sabe qual é o seu propósito interno, o externo ele vai ser só consequência, ele vai vir como consequência dessa jornada que já está bem consolidada dentro de você, sabe? E eu, no meu caso, eu já tive muitos tropeços, muitas dificuldades pelo meu caminho, até eu perceber que a minha jornada interna, ela está muito ligada com a educação, gente. Eu vim para esse mundo, para essa encarnação, para trabalhar com a questão do ensino, né? E uma das coisas que eu já escrevi sobre isso, né? Que eu desempenho atividades diversas, mas entre as atividades diversas que eu faço, o centro delas é a educação. Além desses vídeos que eu estou fazendo aqui, eu escrevo bastante na internet, né?
Nesse momento, gente, eu já tenho mais de 1000 textos lá publicados na internet, no meu blog, né, que é o Para Além do Agora. Né, e a escrita, para mim, não deixa de ser um ensino, porque eu transmito muitas das coisas que eu venho aprendendo há muitos anos, né, sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre a espiritualidade, filosofia, metafísica, várias coisas. Eu uno tudo isso, né, em palavras simples e muito profundas, né? Então, para mim, isso também é educação, sabe? E recentemente, né, de uns 3 a 4 anos para cá, eu tô me aprimorando, né, me desenvolvendo também como terapeuta, como psicanalista. Eu também estou trabalhando como psicanalista, atendendo várias pessoas. Inclusive, nesse tempo agora eu estou atendendo online, né, porque a gente está numa pandemia que a gente não pode atender pessoalmente, né? Eu tenho atendido várias pessoas pelo Skype, né? E até a questão das terapias, gente, eu vejo como educação. Eu estou ajudando no processo de ensinar as pessoas a se autoconhecerem. Percebe como isso é bacana? Eu vejo a psicanálise como um ensino para que as pessoas elas se tornem elas próprias, né? Torne-te quem tu és. Numa das lives lá eu tinha falado sobre isso, uma das frases muito bonitas do Nietzsche, né? O Nietzsche, o filósofo, ele dizia muito nos seus livros, né? Torne-te quem tu és. E aí, para mim, a psicanálise ela funciona dessa forma. Primeiro no meu autoconhecimento e a partir daí eu ajudo, né, as pessoas que eu atendo para que elas também se conheçam a si mesmas. Isso é muito bonito, gente. Então, o que ele está falando é isso. Descubra qual é a sua jornada interna, que a externa ela vai aparecer, ela vai se revelar naturalmente, sem você precisar ficar tão preocupado, tão assim, achando que não vai conseguir nada na vida. Um monte de gente fica dessa forma e só atrapalha o seu processo, só faz com que ele seja mais demorado, sabe? Então é isso que eu digo. Trabalhe o autoconhecimento, porque a partir do autoconhecimento você vai poder descobrir a sua jornada interna e a externa, ela vai ser como esse jogo, né, que ele fala. Ele diz assim, né? O propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e continuar jogando, entende? Então, o que ele está querendo dizer? Tipo isso, a nossa vida, ela tem um tempo, né? Ninguém sabe quanto tempo vai viver ou quando vai morrer, mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos utilizar os nossos dons dessa forma mais assim, proveitosa possível, sabe? Descubra pelo autoconhecimento quais são as suas riquezas, né? Quais são os seus maiores potenciais e os desenvolva. Dessa forma, você vai estar realmente unindo a sua jornada interna com a sua jornada externa. Ao unir as duas, pronto, gente, você vai encontrar a felicidade, você vai encontrar, né, o seu ser no mundo. É muito bonito isso. E aí ele continua: pode acontecer também de você falhar no seu propósito externo e ao mesmo tempo ter pleno sucesso no propósito interno. Ou de outra forma até mais comum, pode obter riqueza externa e pobreza interna, ou ganhar o mundo e perder a alma, nas palavras de Jesus. Isso aqui é maravilhoso, gente. Ele está dizendo, você pode obter riqueza externa e pobreza interna, ou ganhar o mundo e perder a alma. Isso que Jesus fala, gente, é muito profundo. Ganhar o mundo, mas você perder a sua alma. Ou seja, a alma, o nosso ser, é que é o mais importante. Muitas pessoas elas fazem o contrário. Elas buscam as coisas materiais e elas não encontram a grandeza da alma, né? Ou seja, a nossa alma, voltando àquilo que eu estava falando antes, é esse caminho do vertical, né? Que é infinito. Quando você fica só na materialidade, você ganha o mundo, mas você perde a sua alma. Milhões, gente, milhões de pessoas optam por isso. E aí elas têm uma encarnação muito pobre. A vida delas é muito pobre. Então, vamos colocar essa sabedoria de Jesus na prática da nossa vida, gente. Muita gente conhece essas palavras de cor e salteado, mas elas não usam isso na vida. Elas não levam isso para a sua própria vida. Então,
elas perdem muito, porque o que Jesus nos ensina é muito simples, mas ao mesmo tempo é extremamente transformador. Então que a gente consiga unir a jornada interna com a jornada externa. O resumo, gente, de tudo aquilo que o Eckhart Tolle está falando nessa sessão é isso. A gente unir a nossa jornada interna com a jornada externa. O interno é a nossa alma, o que a nossa alma deseja, né, como ser, e o externo é aquilo que a gente faz. E sempre prestando atenção ao que ele disse sobre o modo que a gente faz. Porque o modo que a gente faz, isso faz toda a diferença. Quando a gente faz alguma coisa de coração, colocando o nosso melhor, a gente tem tudo para ser relevante e ajudar a muitas pessoas, né? Centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas. Isso é muito profundo, gente, muito esclarecedor, né? Quando a gente lê isso nas palavras do Eckhart Tolle. E aí ele continua: claro que no fim, cada propósito externo está condenado a fracassar mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque está sujeito à lei da não permanência de todas as coisas. Isso daqui, gente, tipo assim, é um decreto, né, para a gente ser mais humilde, para a gente baixar nossa bola e saber que nós somos pequenos, nós somos só um entre milhões, entre bilhões de seres humanos, e só um entre trilhares de seres, né, que estão aqui nesse planeta. Porque nós somos, gente, só uma espécie entre bilhões de outras espécies. E num planetazinho anão, que faz parte de um universo extremamente vasto, que nós, como seres humanos, com todo o desenvolvimento da ciência, a gente não chegou a descobrir nem uma poeirinha do que é esse universo maior. Então, é muita pretensão a gente achar que é alguma coisa, né? Nós somos importantes. Mas uma das coisas que eu sempre digo, até já escrevi sobre isso, é que nós não somos insubstituíveis. Quem pensa que é insubstituível está se enganando, porque aquilo que a gente faz, qualquer outra pessoa pode fazer. E eu falo isso, gente, até assim, de uma forma meio irônica, sabe? Porque eu sei que assim, as coisas que eu faço bem, tem outras pessoas que fazem muito melhor do que eu, né? Aqui eu tô, tipo assim, eu tô iniciando essas coisas de vídeos e tal há bem pouco tempo. Agora que eu tô fazendo um mês, gente, que eu tô fazendo vídeos, né? Esse aqui ainda é um universo tão novo pra mim. E assim, eu tenho certeza que tem pessoas que têm um desempenho estratosfericamente melhor do que o meu. Mas eu não tô nem aí, gente. Eu tô fazendo a minha parte. Eu faço isso de coração. Porque eu sei que é algo que pode contribuir, pelo menos com algumas pessoas, sabe? Quando a gente tem isso em mente, a gente está no caminho certo. De saber que a gente é pequeno, mas o pouco que a gente faz, quando se soma com um pouquinho de todos os outros, pode crescer e ser algo muito maior. É assim que eu penso, né? O que eu faço é pequeno, como eu sempre digo, é um trabalho de formiguinha, mas são esses trabalhos de formiguinha que fazem toda a diferença, que contribuem para o processo de transformação do planeta, para a transformação da sociedade como um todo. Então, quando ele fala isso, é para a gente baixar nossa bola, para que a gente seja mais humilde, e a partir da gente ser mais humilde, conseguir realmente ser o melhor que a gente pode ser. Isso parece contraditório, mas não tem nada de contraditório. Quando a gente se coloca como pequeno, como realmente quase insignificante, é daí que surge o melhor de nós. Porque o ser humano é muito pretensioso, gente, é muito arrogante, muito vaidoso. E aí, por conta disso, ele fica se achando superior, mas na realidade ele não está vendo que tem um monte de sombras dentro dele e que precisam ser trabalhadas. E precisam ser trabalhadas como? Pelo autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai nos levar a jogar luz sobre as nossas sombras e dessa forma, cada vez mais a gente acessar o ser que está dentro da gente e que precisa emergir, mas ele só emerge pela busca, né? O conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e cada vez mais você vai se tornar um grande ser humano. Aí ele continua, que já se aproximando do final dessa sessão, ele diz o seguinte:
Quanto mais cedo você perceber que o seu propósito externo não pode lhe proporcionar uma satisfação duradoura, melhor. Depois de ter constatado as limitações do seu propósito externo, você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o subserviente ao seu propósito interno. Ou seja, depois de você ter constatado as limitações do propósito externo, você desiste, né, da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o subserviente ao seu propósito interno. Ou seja, gente, não vão ser as coisas externas que vão nos fazer feliz. Isso aqui eu já comentei numa outra live, né? Não é fama, dinheiro, você ter uma casona, um carrão, né? uma casa na praia, né? Ser poderoso, ser famoso, nada disso vai fazer você ser feliz de verdade. A felicidade, ela está no simples, ela está nas pequenas coisas da vida. Que a gente, quanto mais cedo entender isso, melhor. Isso é a jornada de vida. E assim, gente, para a gente concluir esse nosso vídeo, né, de hoje, eu trouxe, né, um livro que eu quero muito sugerir para vocês. E inclusive eu vou fechar esse vídeo lendo um trechinho, né, dessa obra que eu acho linda, gente. Inclusive essa obra eu sugeri lá no Instagram como sendo das grandes obras que mudaram minha vida, de certa forma, né? Que lá no Instagram eu já fiz uma sugestão de pelo menos uns 15 a 20 livros que foram assim fundamentais no meu processo de autoconhecimento. O nome do livro é Jornada para a Autorrealização, do Paramahansa Yogananda. O Yogananda, gente, foi um dos maiores sábios, né, um dos maiores mestres do século XX, né, e ele tem uma obra extremamente vasta. Ele era um profundo conhecedor do yoga, né, de Jesus Cristo, né, de toda essa mística religiosa, tanto oriental como ocidental. E ele tem, gente, tantos ensinamentos profundos que se eu fosse assim esmiuçar as coisas dele, eu passaria horas e horas, né? Dava para fazer um outro estudo só sobre as obras e a sabedoria do Yogananda. Quem sabe lá mais para frente eu faço alguma coisa desse tipo, né? Vou até mostrar aqui a capinha desse livro, ó. Aqui é Jornada para a Autorrealização, do Paramahansa Yogananda. Esse livro, gente, eu recomendo demais que vocês adquiram. Ele é muito fácil de ser adquirido nas livrarias ou então pela internet. Você pode comprar pela internet, que você vai, enfim, né, receber em poucos dias, né, e ter acesso a uma sabedoria, gente, que não tem dinheiro no mundo que pague. Esse foi um dos livros assim que eu achei, assim, foi nada o que eu paguei por ele, comparado com o que eu pude obter de sabedoria que está contida nessas palavras. Então, o trechinho que eu recortei aqui para a gente ler. Só lembrando, gente, que eu tenho sempre feito isso, né? As citações, né? Os vídeos, podcasts, frases, coisas que eu tenho trazido, eu estou colocando tudo isso na descrição no YouTube, tá bom? Então, para quem quiser pegar essa citação, compartilhar nas redes sociais e tudo mais, basta olhar na descrição lá do YouTube que vocês vão assim, poder espalhar para mais pessoas, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso, gente, a essas sabedorias, melhor. Eu sugiro para vocês assim, que curtiram, né, que leiam, né, e compartilhem nas redes sociais, Facebook, Instagram, beleza? Diz o seguinte: a menos que inclua o bem-estar do próximo em sua prosperidade, você jamais será idealmente próspero. Não estou falando só de dar dinheiro desinteressadamente a pessoas carentes, mas do sincero interesse em ajudar os outros a ajudarem a si mesmos. Então, você verá uma tremenda lei de oferta operando em sua vida, independentemente da situação em que se encontre. A lei da colheita dos frutos que semeou estará sempre com você, ajudando-o. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Ele está falando sobre a verdadeira ajuda, de como que você pode verdadeiramente ajudar outra pessoa. O que mais me tocou dentro dessas palavras é quando ele diz assim, né, mas no sincero interesse em ajudar os outros a ajudarem a si mesmos. Isso é que é o legal, gente.
o processo de você ajudar o outro a encontrar os tesouros que ele tem dentro de si. Porque tem muitas pessoas que elas querem resolver os problemas dos outros. Quando você tenta resolver os problemas dos outros, aí que o abacaxi é feio, porque a pessoa não evolui, você não ajuda o outro a crescer e você vai estar só alimentando a sua vaidade. Você vai estar só alimentando aquele espírito assim de salvador, né, daquela pessoa que ajuda todo mundo, que é boa com todo mundo, a famosa boazinha. Quando você age dessa forma, você está sendo aquele bonzinho, bem entre aspas. Mas não é assim que se ajuda, gente. A gente ajuda o outro quando a gente mostra quais são os seus tesouros. E ela descobrindo quais são os seus tesouros, ela se autodesenvolve. Por isso que é a jornada para a autorrealização. Esse livro ele fala sobre isso, como que a gente pode mergulhar cada vez mais dentro de si, para que a gente, descobrindo os nossos tesouros, a gente possa tanto crescer como ajudar os outros a também crescerem. Essa é a verdadeira jornada de vida. É assim que eu vejo, gente. A jornada de vida é quando a gente cresce, mas a gente não cresce sozinho. A gente ajuda no crescimento dos nossos irmãos. Quando a gente cresce e ajuda no crescimento dos nossos irmãos, a gente está no caminho certo. A gente está no caminho que, na linguagem do Eckhart Tolle, seria a linguagem da iluminação, o caminho para a iluminação. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado dessas reflexões todas. Amanhã a gente vai continuar e vamos concluir o capítulo 4, certo? A gente só falta uma sessão para a gente encerrar o capítulo 4. E assim, agora não tem mais a questão de horário, certo? Foi o que eu esqueci de comentar no começo. Assim, eu vou, ao longo do dia, em algum horário, eu posto o vídeo e aí vocês escutem, compartilhem nas redes sociais, tá ok? Essas são as mudanças, né, que eu estou fazendo a partir de hoje e tenho certeza que vai ser bem legal. Assim, eu acredito que vai fluir muito bem esses estudos dessa maneira. Tudo bem, gente? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.